Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê, verso 28. No entanto, aquelas pessoas que são de ações nobres, né, cujo Papa terminou e que estão livres da ilusão da dualidade, elas me buscam com uma firme resolução. Então ele primeiro ele fala daqueles que nascem ignorantes, né? Totalmente sob a influência do poder ilusório de Maya e o fato de que tudo aquilo inicia já no nascimento, né? Essa é a grande maioria dos seres humanos, mas, no entanto, existem aqueles seres que, devido a um processo de ações satívicas e dármicas, né, em observação ao Dharma, com o objetivo de crescer, isso aqui é chamado de ações nobres, ações em total harmonia com as leis e os princípios do Lorde. No entanto, existem esses seres vivos, né, que esgotaram muito Papa Karma ao longo de vidas, né, cujo Papa foi esgotado. Então, ele faz associação com a conversão de Papa Karma em Punya Karma. Então, Papa Karma são ações, né, baseadas nesta ignorância espiritual, né, ações em violação ao Dharma, ou em conflito com o Dharma, ações egocentradas, né, que irão produzir resultados limitados e muitas vezes conflitantes, né? Então, tudo isso vai passando na medida que as minhas ações vão sendo purificadas através do Karma Yoga e do Passana Yoga. Então, eu vou convertendo Papa Karma ou ações adármicas em dármicas, né? Minha mente, meu intelecto vai sendo refinado e eu vou produzindo mais e mais Punya através de um processo de esgotamento de Papa. E assim eu vou ficando sempre mais livre da ilusão da dualidade. Somente esses indivíduos irão buscar a minha real natureza como idêntica à natureza deles mesmos, né? Com uma firme resolução, firme resolução. Então, essa firme resolução aqui é a chave deste verso, né? Porque são raros os indivíduos que têm essa firme resolução. O que é essa firme resolução? É um Mukshatva, né? É um desejo não somente por objetos de segurança, de prazer, entretenimento, objetos do Dharma, de melhoramento pessoal e de conhecimento, né? Mas também o desejo intenso pelo autoconhecimento, que somente é possível através desta devoção que se inicia como uma devoção dual e se converte ao longo deste processo numa devoção não dual. Aqueles que buscam a mim, sabendo que eles existem dentro de mim, não separado, não à parte de mim, esses requerem uma resolução extremamente forte, uma clareza, né? Uma determinação, uma clareza de intenção, de valor, né? Uma clareza de prioridade, de propósito da vida, né? De Purushartha humano, último, né? Busca humana, que é a busca pelo autoconhecimento. Então, o indivíduo precisa de Mumukshutva, né? Que é a última qualificação e a mais determinante, né? Mas existem essas pessoas, são poucas, sim. Elas produziram tanto punha, né, em nascimentos anteriores e dentro deste mesmo nascimento, e por causa de todo esse punha, eles se tornam grandes devotos e no processo a mente fica cada vez mais purificada e os obstáculos entre eles e esse tesouro, né, que em analogia está debaixo do assoalho da minha sala,
esses obstáculos vão ficando sempre menores e mais reduzidos, né? Então, o punya karma, aquelas pessoas que são de ações satívicas, dármicas, nobres, elas converteram papa em punya. Essas pessoas que fizeram tantos punyas, né? Naturalmente, eles fazem punhas ao custo da conversão de papa em punha. Não existe, né? Você, não, eu vou produzir uma infinidade de punha, né? Ou, em outras palavras, eu vou produzir um monte de satvaguna, né? Na minha mente, cultivar e produzir, desenvolver. E aí eu vou dizer, e aí, tudo bem, eu estou fazendo tanto satvaguna, minha mente está muito sativa, mas eu tenho uma montanha de tamoguna operando na minha mente e rajoguna. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para me livrar de todo aquele rajoguna e tamoguna? A gente não precisa se preocupar a respeito disso. A gente desenvolve satvaguna, a gente desenvolve pureza através da conversão de impureza em pureza. A gente converte o conhecimento, a gente produz o conhecimento através da conversão da ignorância em conhecimento. A gente produz punya através da conversão de papa em punya. A gente vai convertendo tamoguna em rajoguna e rajoguna em satvaguna. O que modifica são as proporções. Se antes eu tinha uma proporção enorme de rajoguna dominando a minha mente, uma proporção média de tamoguna e satvaguna, então eu quero uma proporção média de rajoguna, de tamoguna, e eu quero uma proporção predominante de satvaguna. E eu obtenho isso convertendo rajoguna em satvaguna. Eu não consigo converter tamoguna em satvaguna. Não é convertível. Ela passa por uma conversão intermediária, que é a conversão de uma energia densa numa energia muito ativa, né? Muito dinâmica, que é rajas, que nos fornece a energia necessária para fazer essa conversão. Você não consegue fazer conversão sem energia. Tamoguna não tem energia. A energia vem de Rajoguna, portanto, nós precisamos ser seres mais rajásicos, porque pelo menos a gente tem o quê? A energia necessária para fazer a conversão de Rajoguna em Sattvaguna. Vocês entendem? Qual é a indicação de que o meu Papa foi reduzido? As pessoas começam a discriminar. Aqui o Swami colocou, elas começam a pensar. Pensar, todo mundo pensa, né? Elas começam a desenvolver a faculdade de discriminação e discernimento. Elas começam a discernir bem. Significa o quê? Que antes elas não estavam discernindo, ou se estavam discernindo, elas estavam discernindo mal, de modo muito precário, né? Erroneamente. Portanto, aqui Krishna diz que quando o Papa, somente quando o Papa, né, que é um outro modo de ser apresentado o Papa, é simplesmente uma mente condicionada por muito rajas e tamas, que produz ações tamásicas e rajásicas, que produzem resultados adversos, né? Então, essas pessoas, se antes elas pensavam sob o efeito da ignorância, elas estavam pensando de modo precário. Então, quando este Papa começa a ser reduzido ou convertido, né, eu começo a exercer a minha faculdade de discriminação e discernimento de modo eficaz e inteligente, né? Mas não, as pessoas mais ignorantes, né, mais condicionadas por Rajoguna e Tamoguna, elas continuam tentando ajustar
o campo dos objetos, ajustar o mundo das pessoas e das coisas de modo que eu possa obter uma felicidade permanente que eu estou buscando. Mas elas já fizeram isso por quantos anos, né? Nós, nós não somos mais crianças, né? Pelo menos 50 anos, 40 anos, 60, 70 anos nós estamos tentando a felicidade através, né, da manipulação do campo, de modo que a gente possa atrair somente os objetos favoráveis aos nossos gostos e desgostos. Mas a gente sabe que é impossível. Mas as pessoas não se tocam, né? Elas não se tocam, porque o discernimento foi comprometido ao longo de uma vida movida por esta ignorância, que é um produto de excesso de Rajoguna e Tamoguna, operando no complexo corpo-mente. As pessoas chegam a idades muito avançadas, sofrendo da doença do Sansara, sem jamais conectar, né, compreender e diagnosticar o seu problema devidamente, né? Não importa o quanto bem-sucedidas elas sejam materialmente, ainda assim elas continuam infelizes. Aí o Swami fala que elas continuam, né, andando, seguindo a direção errada, e o problema continua. Se a direção que eu estivesse caminhando fosse a correta, pelo menos eu poderia ter tropeçado na solução. Bacana, né, esse jogo de palavras, né? Como é que você descobriu a verdade? Eu tropecei na verdade, né? Como é que você ficou tão capaz de ver aquilo? Pô, eu não sei, cara. Eu tropecei naquilo, aí eu me dei conta daquilo, que eu estava simplesmente buscando o tesouro fora, lá fora, enquanto que eu já tinha recebido as instruções de que ele estava debaixo do assoalho da minha casa. A perturbação permanece, a ansiedade continua, a problemática da doença do samsara vai piorando na medida que envelhecemos. Aí as pessoas acabam tendo que tomar pílulas para dormir, sem jamais questionar de que talvez elas estejam, né, buscando a felicidade, que é o propósito de todo ser humano, numa direção totalmente equivocada. Portanto, depois de examinar o mundo adquirido pelas ações do karma, liberte-se de todos os objetos, refletindo que nada que é eterno poderá ser obtido através do karma. Nenhuma ação irá produzir um resultado infinito, porque toda ação é de natureza finita. Para obter o conhecimento do eterno, com combustível sacrificial em suas mãos, né, que é a devoção, o desejo ardente, capacidade de arriscar seguranças e prazeres do mundo, né, fazendo aquele sacrifício, com este espírito, com este mumukshutva, com este desejo intenso, né, se aproxime daquele professor que é versado nas escrituras e estabelecido em Brahman como Brahman. Se aproxime com uma forte, firme, né, resolução, como ele disse no verso. Uma vez que essa pureza tenha sido alcançada, uma vez que essa pureza chega, ele sente vontade de perguntar a alguém: existe alguma outra direção? Temos algum outro objetivo na vida? Uma vez que o indivíduo tem amadurecido, ele vai começar a questionar: será que o problema é a direção?
a direção da minha vida é equivocada, eu estou buscando a felicidade no mundo, de repente a felicidade não existe no mundo, né? E aí o indivíduo gradualmente fazendo esse tipo de inquirição para ele mesmo, né? Ele vai encontrando alguns fragmentos das escrituras upanishádicas, ou vai encontrando alguns gurus, né? Não versados ou até meio versados, que vão apontando ele para a direção do conhecimento espiritual revelado pelos rishis, né? Revelado por Ishvara para os rishis. Não é possível que a vida seja mente, o propósito da vida seja mente, a obtenção de seguranças e prazeres sensoriais. Deve existir alguma coisa a mais. No momento que esse pensamento penetra o intelecto da pessoa, a pureza começa a se desenvolver, o amadurecimento começa a se desenvolver. Bhagavan começa a apresentar os ensinamentos, as orientações, né? Como assim? Vai colocar um livro aqui, uma pessoa ali, até que o indivíduo chegue nas escrituras e em associação com um professor competente e honesto. Até que ele finalmente compreende que o problema não está lá fora, o problema está dentro de mim. Como nós lembramos, Dayananda deu uma palestra uma vez dizendo que o problema é você, a solução também é você. O problema é você, a solução também. Então, uma vez que a direção está voltada para mim mesmo, né, a compreensão da minha natureza intrínseca, então eu finalmente eu me tornei uma pessoa espiritual. O que que acontece com as pessoas ditas espirituais que estão buscando, né, estão buscando a verdade, a paz, a felicidade, não é, a plenitude, num objeto como um estado mental, seja ele místico, extraordinário, transcendental. O que acontece com uma pessoa que está buscando esta plenitude em estados, né? Ele é um materialista espiritual, ele não é realmente um espiritual, uma pessoa espiritual, né, de acordo com os termos do Vedanta. Ele é o que eu gosto de chamar de materialista espiritual. Somente então eu me tornei espiritual. Até então eu havia que tipo de espiritualidade? Eu estava adotando essa espiritualidade, mas a verdadeira espiritualidade é quando eu quero conhecer a minha natureza intrínseca. Me volto para mim mesmo. Krishna diz que quando o Papa diminui, né, você fica sempre mais claro, sua discriminação, discernimento melhora, e a ilusão de Maya vai sendo minimizada até que você possa desenvolver a visão como reveladas pelos Upanishads. Aí eles não estão mais iludidos, eles obtiveram autoconhecimento claro, firme, eles obtiveram isso através da discriminação entre aquilo que é eterno e aquilo que é efêmero, portanto, eles obtiveram o desapego dos frutos dos prazeres sensoriais. Eles diagnosticaram o problema da vida de modo preciso e eficaz com a ajuda das escrituras e do professor, né? O desapego dos frutos dos prazeres, né? A gente sabe que o mundo dos objetos, eles nos oferecem segurança e prazeres sensoriais, né? Eu tive uma troca com uma pessoa nos Estados Unidos, que fica me mandando essas coisas. Aí, de vez em quando, eu falo assim, não, eu vou ter que replicar, porque se eu não replico, eles se ofendem. Se eu replico, eles se ofendem. Eu não posso replicar dizendo, oh, que bacana, é isso aí mesmo, porque eu estaria mentindo, né? Então, às vezes, eu replico dizendo um pouco de verdade, né? E eu coloquei para essa pessoa que o problema não é realmente a experiência, porque a vida é sinônimo de experiência. A vida é simplesmente a dualidade entre o experienciador e o experienciado, e os órgãos dos sentidos se conectam, né, automaticamente aos seus respectivos objetos,
E bem, nós temos a experiência, mas o objetivo da experiência não é obter prazer sensorial, mas é extrair conhecimento e sabedoria. Não somente sabedoria científica, mas sabedoria espiritual, né? Então, quais são os frutos, né, que nós queremos, nós do Vedanta Brasil, da experiência? Nós queremos a sabedoria, o conhecimento. Ah, mas produzem frutos prazerosos também. Tudo bem, a gente não pode evitar os frutos prazerosos. Quem é que não gosta de um bom prazer sensorial? Aqueles que não conhecem o prazer do yana, né, o Ananda obtido do yana, do Atma Yana, eles valorizam mais os frutos dos prazeres mundanos, né? Mas ainda assim, os yanis, eles não menosprezam os frutos dos prazeres sensoriais, mas o desapego desses frutos dos prazeres sensoriais é a chave. Não é assim, Marcelo? Hum? E eles obtiveram esse desapego, esse vairagya, né? Através de um processo no qual eles inicialmente diagnosticaram o problema do samsara com a ajuda das escrituras e do guru, né? E aí eles começaram a administrar o medicamento, a medicação, o remédio, né? Shravanam Manana Nididhyasana, após um período de Karma Yoga e Upasana Yoga. Eu tenho vivido, antes de diagnosticar o real problema, a minha real doença, né? Eu estava vivendo embriagado, como um bêbado, né? Andando para aí por ali e fazendo coisas, né, que só davam resultados conflitantes. Mesmo me propiciando momentos de prazeres sensoriais aqui e ali. Como um bêbado, eu fiz isso toda a minha vida. Somente aqueles que chegam a esse nível de compreensão e admissão, né, eles começam a buscar o Lord Krishna, o Lord Ishvara, em sua natureza saguna e, finalmente, em sua natureza nirguna. Somente então eles chegam a me procurar em minha natureza superior, que é Paraprakriti. O Deus pessoal, né, eles vão gradualmente deixando para trás e vão buscar a minha natureza nirguna, que é idêntica à natureza do Jiva Atma, pois Jiva Atma, o Atma do Jiva, é idêntico ao Atma de Ishvara e o Atma de Paramatma ou Brahman. Somente esta natureza intrínseca de todos nós, ela pode ser dita ser ilimitada e infinita, porque ela não está sujeito ao espaço e o tempo, que é a estrutura de Maya, produzida por Maya, que é chamado de Niskama Bhakta, essa devoção, né, para com a natureza de Nirguna, sem nenhum interesse, né, interesse mundano, mas simplesmente com o interesse de realmente saber a verdade. Existem dois interesses envolvidos na busca por moksha, digamos assim, tá? Isso eu falo de primeira pessoa, porque eu passei por isso. Existe o desejo por libertação, mas a libertação que a pessoa está buscando é a remoção do sofrimento humano, tá? Então, existe um interesse? Existe sim, o interesse de quê? Eu ouvi dizer que se eu compreender que a minha natureza intrínseca é idêntica à natureza de Paramatma, eu vou descobrir a minha natureza infinita e ilimitada e, portanto, a problemática do sofrimento psicológico humano, ela desaparece. Então, eu quero a remoção do sofrimento e este é o meu interesse. O meu interesse é remover o elemento dor psicológica da experiência humana. Esse é um nível de interesse. No nível já de busca pelo autoconhecimento. Um outro nível de interesse que eu considero mais puro e mais profundo
é a devoção para com este processo de autoinvestigação e autoconhecimento, cujo interesse é somente compreender a verdade. O meu amor é pela verdade, mesmo que venha a doer mais ainda, Marcelo. Eu não estou simplesmente interessado em remover a dor. Eu estou interessado na verdade, doa o que doer. Você entende, Cardoso? Então, este é um nível de interesse que existe no intelecto do Mumukshutva, né? Que precisa ser reconhecido. Qual é o meu interesse? É autoconhecimento. Por quê? Porque eu quero remover a dor. E outros vão dizer, não, é porque eu sou um amante da verdade. Eu quero saber qual é a real, verdadeira natureza desse cosmos no qual eu sou parte integrante. Então, vamos ver o que é esse Niskama Bhakti, o que é esta devoção aparentemente sem interesse, aparentemente sem interesse por coisas do mundo, mas é uma devoção a respeito da compreensão de minha natureza livre e ilimitada, que não somente me concede a compreensão da única realidade, da única verdade, como também, como bônus, a remoção da dor ou do sofrimento psicológico do buscador de moksha. Verso 29. Tendo recorrido a mim, aqueles que se esforçam para se libertar da decadência e da morte chegam a conhecer esse Brahman completamente e karma completamente. Então, aqui ele dá uma indicação de que aqueles que se voltaram para mim, né, inicialmente em minha natureza saguna, eles gradualmente, através do autoesforço, da autodisciplina, ok? Gradualmente eles se purificam ao ponto de se libertarem da decadência e da morte. Então, a decadência é um declínio espiritual, né, que é muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas estão vivendo num ambiente tão adverso à elevação espiritual, que, consequentemente, o que a gente mais vê é declínio espiritual, a decadência moral, ética, né? Ela é dominante. Kali Yuga, né? Aí tem a ver com essa decadência aí, com a velhice. Sim, ok. Mas aqueles que se esforçam para se libertar da decadência e da morte, sim, o ênfase maior deve ser a decadência, né, o envelhecimento, doença e morte do corpo físico, mas eles se esforçam para se libertar deste processo de decadência ética, moral, espiritual, que é evidente nesse período de Kali Yuga também. Eu faço comentários, às vezes, que fogem aos comentários do Swamiji e que fogem também da direção dos apontamentos do Krishna, tá? Eu vou elaborando dentro em total harmonia com os ensinamentos, mas a modo meu também, às vezes. Mas obrigado, é importante saber qual é o significado entendido, né, do Krishna aqui. Eles se esforçam para se libertar da decadência e da morte do corpo físico e chegam a conhecer esse Brahman. Por quê? Porque se você quer se libertar do declínio do corpo físico, do envelhecimento e da morte, significa que você está querendo se libertar da identificação com aquilo que é sujeito ao tempo, o envelhecimento e a morte. Então, você está se dedicando, se esforçando para compreender a sua natureza imortal em Brahman como Brahman. Portanto, eles chegam a me conhecer completamente e karma completamente. Então, karma aqui, Marcelo, eles se referem às leis do karma? Ou o quê? Eu não lembro. Eu vou ler aqui, não tem problema. É só se estivesse já na ponta da sua língua. Que aqui, por exemplo, como quando está dizendo karma completamente, né, eu prefiro não me arriscar a comentar, porque eu não sei onde é que, qual era a intenção do Krishna aqui. Onde começa Niskama Bhakti, Swami Paramarthananda diz,
Descama inicia quando eu compreendo que o mundo não é nem bom nem ruim, ele não é uma fonte nem de felicidade nem de tristeza. Eu projetei a felicidade e a tristeza. Eu tenho um entendimento equivocado sobre a respeito de mim e do mundo. Eu não compreendi, diagnostiquei a causa da tristeza. Se eu compreender a natureza do eu, do Atma, do eu sou, do Aham, claramente e completamente e corretamente, eu vou descobrir que eu sou a causa da felicidade. Do mesmo modo que quando eu compreendo a corda como corda e não como uma cobra, a causa do medo é cancelada. A corda mal interpretada causa sofrimento e susto, né? Da mesma forma, quando eu não me compreendo de verdade, eu sofro. A identificação equivocada com o corpo-mente, como o corpo-mente, é a causa da problemática humana. Aquilo. A identificação equivocada com o complexo corpo-mente é a causa que precisa ser diagnosticada, é a causa fundamental do sofrimento psicológico humano, tá? Naturalmente, ninguém gosta desse diagnóstico porque a cura não pode ser encontrada num, num retiro de final de semana, né? E nem nenhum medicamento da Big Pharma, né? Não, a cura envolve um processo que às vezes eu coloco como um projeto de vida, que ninguém tem tempo, paciência, interesse, dedicação, esforço suficiente, né, para administrar a cura da problemática do samsara. Ele diz ali mais à frente que o Krishna ele não explica o que é esse karma aí no capítulo 7, que ele vai explicar só no capítulo 8. Legal, então tá. Então Então eu é a vou. maneira de as pessoas voltarem. Ah, sim, sim, agora eu lembro. É porque eu li, eu tinha preparado esse texto para a semana passada. E aí eu li ele um pouco antes, mas aí a gente não entrou nele, a gente não completou ele. Aí eu vou esquecendo as coisas. Então, a ignorância é a causa da problemática. Quando eu compreendo, quando eu recebo o diagnóstico e eu aceito esse diagnóstico, né? Eu inicio um processo de autoinvestigação, de autoinquirição, que é praticamente impossível sem este elemento devocional para com Saguna Ishvara e, mais importantemente, Nirguna, né? Porque somente a autoinvestigação a respeito da natureza de Nirguna Ishvara irá me libertar na medida que eu compreendo que a natureza do Jiva Atma é idêntica a Paramatma, né? Portanto, Krishna diz, para alcançar moksha, a liberdade do samsara. Então, moksha aqui é a liberdade do samsara. Eu quero remover a doença do samsara. Então, significa o quê? Eu quero ser livre do sofrimento. Quero ser livre da dor. Samsara é uma condição psicológica que produz grande dor e sofrimento devido a essa ignorância a respeito de Mithya e de Satya. Eu preciso de libertar da ignorância que produz o samsara, que é a dor. São muitos problemas psicológicos, os mais proeminentes são os problemas de desejos e medos e todas as repercussões, mas aqui ele apresenta a doença do samsara. Todas essas definições existem dentro de determinados contextos, né? O samsara aqui está sendo apresentado como velhice e morte. Samsara é uma identificação equivocada com o complexo corpo-mente, que inerentemente é finito pelo tempo e limitado pelo espaço e por todos os outros fatores. A identificação com aquilo que é equivocado produz dor.
A identificação com o corpo físico, acima de tudo, produz uma dor mais evidente que só chega, quase sempre, numa idade depois dos 50 ou 60, quando o indivíduo se dá conta, oh meu Deus, eu estou ficando doente e eu também vou perder esse corpo físico. Eu vou morrer, eu vou deixar de existir, né? Então, ele apresenta o samsara como, né, esse susto, problema assustador, que é a velhice e a morte, né? Então, ele diz: todo ser humano identificado com o corpo físico teme a morte. Quanto mais a velhice se aproxima, as dores e as doenças se aproximam, mais a sensação de que eu também vou morrer. Eu não pensava porque eu jogava para debaixo do tapete essa ideia de morte, né? E, né, quando eu cheguei aqui no interior de Goiás, algumas pessoas, mas você tem certeza que você veio para viver aqui? Você vai conseguir viver? Você vai viver aqui no meio do mato assim? Aí eu dizia para algumas pessoas, cara, eu não vim aqui simplesmente para visitar, eu vim para morrer aqui, né? Aí as pessoas levavam um susto, falavam, porra, cara, não vem com esse papo de morte não, cara. Que morrer aqui para quê? Ah, tudo bem, eu só queria saber se você veio para ficar mesmo. Eu falei, não, eu vim para morrer aqui, não fale morte não, cara. A gente não gosta desse papo furado de morte, né? Porque todo mundo prefere omitir este fato, né? Todo mundo tem medo. Aí as pessoas dizem, que nem uma amiga minha que fazia parte do Vedanta no Pará, não, eu não tenho medo não, Naga. Eu não tenho medo, eu estou prontinha, de malas prontas quando a Ishwara chegar. Aí quando ela tinha uma gripezinha, um resfriado, meu Deus, ela começava a ficar apavorada de medo. Meu pai é a mesma coisa. Ele diz, eu não tenho mais medo, não. Mas está medindo a pressão, o açúcar, todo o tempo medindo as coisas para ver se ele consegue prolongar a vida daquele corpo velho, né? A velhice é um problema para aquele que é totalmente identificado com o corpo-mente. As faculdades energéticas, mentais, intelectuais, elas vão desaparecendo, declinando. As energias que tornavam a pessoa ativa e criativa, elas vão declinando. As pessoas vão ficando chatas. Ah, Cardoso, vai se preparando aí, que você vai ficar chato também. Todos nós vamos ficar chatos. Portanto, na velhice, ó, esse é um conselho sábio de uma pessoa sábia. Eu espero que vocês me considerem um sábio. Na velhice, a menos que nós sejamos sábios, que nós tenhamos esse conhecimento espiritual e que existam pessoas ao nosso redor pedindo que você compartilhe esses ensinamentos, a melhor solução para o problema da velhice, do velho, é, ó, zip, fica calada, porque ninguém tem interesse de ouvir você. Tá? A mente vai ficando fraca, vai ficando repetitiva, né? Vai ficando chata, a memória vai desaparecendo, a pessoa engasga o tempo todo, só repete aquelas mesmas histórias, né? Eu passei um mês lá com meu pai, a mesma história eu ouvi centenas de vezes, e eu tinha que ouvir com muita atenção, né, para dar atenção. O velho ignorante, auto-ignorante, ele quer atenção, só que ele não é mais atraente para ganhar a atenção deliberada dos outros. Por quê? O complexo corpo-mente foi ficando velho, ele foi ficando deficiente, né? E só fala coisa que ninguém tem interesse, vai ficando defasado com a juventude. Então, fica velho, só não é doloroso se você for um Yanni. Ó, eu estou falando, eu estou perdendo quase todos os meus alunos porque eu estou ficando sempre mais radical nas minhas exposições. É culpa do Swami Paramartananda, que ele também fica me instigando, né? Ele fala as coisas abertamente. Mas se você não quiser sofrer a velhice, né, você tem que se tornar um Yanni.
porque aí você vai ficar na sua, sozinho, no seu quartinho, na sua casa, onde quer que seja, sem ficar atormentando as pessoas com aquelas histórias que aconteceram 50, 60, 70 anos atrás. Porque a memória recente vai desaparecendo, você vai contando aquelas coisas antigas, né? Você tem que, ó, ficar quietinho e ficar feliz, sem jamais ficar buscando a atenção dos outros, mendigando a atenção dos outros. Vocês têm que estar autocontido, feliz consigo e consigo mesmo, sozinho, porque você compreendeu que o complexo corpo-mente pode ficar deficiente, defeituoso, mas nada irá cancelar a compreensão de que eu não sou esse complexo corpo-mente que envelhece e fica defeituoso, eu sou a consciência infinita e ilimitada. Somente os Yanis não têm medo da velhice. Os anianes vão morrer de dor com a velhice. Aí as pessoas vão dizer, oh, meu Deus, mas ainda assim eu estou sofrendo tanto, mas eu não quero ir, eu quero ficar. Mas por que você quer ficar? Não sei. Eu quero, não quero saber de morte. A vida virou um inferno para mim, mas ninguém me dá atenção, ninguém quer saber de mim, ninguém fala comigo, todo mundo me evita, etc. Mas ainda assim eu não quero morrer, né? Não quero morrer. Ok, mas se eu tiver que morrer, né? Eu quero morrer dormindo, né? O sonho de toda pessoa auto-ignorante é querer morrer dormindo, né? No meio da noite, buf, aí a pessoa foi sem saber que estava indo. Porque a noção de que eu estou indo, né, é o que mais dói. Ninguém jamais experimentou a morte. As pessoas experimentam a noção de que agora eu estou morrendo. A noção de que agora está morrendo, né, para quem acredita ser o corpo-mente, é algo aterrorizante, assustador. Portanto, o samsara, em todos os seus aspectos, ele se amplifica na velhice. A dor do samsara para o Anyani se amplifica na velhice. Na velhice, nós experimentamos o pior aspecto da doença do samsara. Portanto, se você deseja moksha, saiba que moksha é a busca pela sua natureza Paraprakriti, Nirguna Brahman, que é absolutamente livre da velhice e da mortalidade. Portanto, seja inteligente, seja discriminativo, trabalhe por esta libertação que depende do conhecimento da sua natureza intrínseca como consciência e existência, aquilo que é a sua natureza imortal. Venha para mim, refugie-se em mim, inicialmente em Saguna, em minha natureza Saguna, e me encontre em minha natureza nirguna, porque nós podemos encontrar Brahman somente em sua natureza nirguna, porque a minha natureza e a natureza de nirguna Brahman é da mesma. Em Saguna eu me refugio em Saguna, porque Saguna me oferece um sentimento de segurança e proteção muito maior do que aquele sentimento de segurança e proteção que eu obtenho do mundo e das pessoas. Aí você encontra pessoas que querem se refugiar em Shwara porque querem ir além desta dimensão, em outras dimensões, querem ir além do tempo, do espaço. Isso somente é possível não através de viagens astrais, mas através do processo vedântico que se conclui com uma identificação inequivocável com minha natureza, consciência e existência de natureza infinita e ilimitada.
Então, o que é este devoto? Este devoto não dual é aquele que busca a sua natureza como idêntica à minha natureza em Paraprakriti. Esta é o elixir da imortalidade que existe dentro da nossa natureza intrínseca, não fará do corpo imortal, mas fará de mim esta alma individual, né? Uma alma reconhecida, identificada com a sua natureza absoluta. Qual é a fonte da imortalidade? É a única segurança, a única paz, é a única felicidade, né? Isso significa o que eles conhecerão tanto a Paraprakriti como o Paraprakriti. A natureza superior e inferior de Deus precisa ser compreendida. Krishna usa um conjunto de palavras técnicas que ele nunca examinou antes. Krishna poderia ter dito o quê? Que eles conhecerão Paraya e Paraprakriti, mas em vez disso, a partir do próximo capítulo, ele introduzirá um conjunto de novos termos, né, que basicamente significa Nirguna and Saguna Brahman, Para e Aparaprakriti, mas o desdobramento, né, será apresentado, né? Isso por quê? Porque Arjuna, ele não se acontenta com as exposições do Krishna, né? Ele fica fazendo mais perguntas, e as perguntas vão girando mais exposições do Krishna Guru. E isso nos permitirá. O capítulo 8, a gente nunca sabe se o Gita vai terminar nesse capítulo ou no próximo, depende da Arjuna. Arjuna vai estimulando Lord Krishna, e Lord Krishna vai estendendo, né, o Gita em mais e mais e mais capítulos. Ele só parou de desenvolver o Gita, né, no capítulo 18, quando Krishna, quando Arjuna voltou para ele, virou para ele e falou assim: sim, Lord, agora eu compreendi, agora eu estou livre, né? Agora eu não tenho mais questões, dúvidas e perguntas. Somente por isso que Krishna pôde concluir o Gita no capítulo 18. Quais serão as perguntas do Krishna? Krishna te dirá: ok, agora que você me falou de tudo isso, eu quero saber mais em detalhes o que é esse Nirguna Brahman, o que é esse Paraprakriti, o que é o karma, né? O que é Adhisthanam, Adhyasthanam. Isso está chegando, portanto, seja paciente, nós veremos todos esses detalhes no próximo capítulo 8. E o verso 30, que é o último verso deste capítulo 7, ele diz: aqueles com mente disciplinada que me conhecem também se lembrarão de mim na hora da morte. Primeiro, ele falou que as pessoas chegam no momento do nascimento ignorantes, devido a este poder ocultante do poderoso Maya. Mas ele diz que aquelas pessoas que cresceram, desenvolveram através da associação com as escrituras do Lord Krishna e do Guru, elas conhecerão, elas receberão essas respostas, compreenderão, e elas não esquecerão da sua natureza intrínseca na hora da morte. Imagina você falecer identificado com corpo-mente, né? É triste, né? Mas imagina aqueles indivíduos, né, que deixam o corpo físico totalmente serenos e tranquilos, identificados com a sua natureza nirguna, sua natureza em Brahman com o Brahman, né? Faz toda a diferença, né? É por isso que eu já falei com a Betânia e o, o Felipe, né, e algumas outras pessoas, quando eu estiver próximo de deixar o corpo, eu quero que eles venham para ver se eu vou morrer realmente com um sorriso nos lábios ou não, né? Se eu vou morrer consciente ou não. Aí depois eles mandam um WhatsApp para mim para me dizer como foi.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê.